Então, gente, a gente continua aqui com Melanie Klein, também fundamental para o desenvolvimento da psicanálise e trabalho com criança. Também para o desenvolvimento da técnica do brincar dentro da análise. E, bom, importante começar logo pensando que ela viveu de 1882 a 1960 e a sua construção teórica se deu a uma série de controvérsias, uma série de embates teóricos com Anna Freud, também precursora e autora assim, fundamental para a gente pensar a psicanálise com crianças. Algumas divergências a gente pode colocar logo aqui, né? Enquanto Melanie Klein defendia uma intervenção mais analítica, que se utilizava do brincar, por exemplo, com como uma técnica para a associação livre, Anna Freud fazia uma intervenção terapêutica mais voltada para o ego, para a consciência. E outra coisa, né, Melanie Klein também trazia esse brincar revestido de conteúdo simbólico, né? E Anna Freud fazia da brincadeira algo mais inocente. Aqui. Anna Freud e Melanie Klein, então, elas se tornam rivais no seio da Sociedade Britânica de Psicanálise. E, assim, dos períodos que elas ficaram ali na Sociedade Britânica de Psicanálise, Melanie Klein ficou de 1926 a 1960 e Anna Freud de 38 a 82. Essa rivalidade há que se considerar que ela foi bastante propícia para o desenvolvimento teórico, e foram criados, né, dois grupos antagônicos e um outro grupo independente, grupo do meio, que é o do Winnicott. A psicanálise inglesa, então, para citar alguns autores aqui, como Hannah Segal e Lopes, a primeira diz, de um modo geral, os progressos de Melanie Klein e da Sociedade Psicanalítica Britânica caminharam de mãos dadas. Já Lopes diz, né, que a teoria kleiniana provocou enorme impacto na Inglaterra e foi uma tendência revolucionária para sua época. Melanie Klein, então, é considerada uma das primeiras mulheres aqui uma das primeiras mulheres psicanalistas, né? É fundamental para o desenvolvimento do trabalho da psicanálise com crianças. A sua teoria é bastante baseada na segunda tópica freudiana, isso mostra como ela é uma leitura muito bem fundamentada e por quê? Porque a segunda tópica freudiana, aqui na reviravolta de 1920, provoca toda um reposicionamento em relação à teoria pulsional, um reposicionamento em relação também à questão das estruturas, o modo de ver o psiquismo a partir de ego e superego, em que redistribui as funções da consciência, do pré-consciente e do inconsciente. E isso faz com que a gente tenha uma psicanálise bem mais abrangente em relação às possibilidades teóricas e clínicas também. Então, o fato dela se posicionar a partir da segunda tópica mostra como ela foi bastante fiel à obra freudiana, né? O que a gente pode mais dizer sobre ela? Ela nasceu em Viena em 1882. Ela ficou ela foi casada com Alfred Klein, né, durante 20 anos. Teve 3 filhos aqui, Melita, Hans e Eric. Eric depois troca seu nome para Fritz, né?
É em Budapeste que ela entra em contato com a obra de Freud, em 1901. Curiosamente, é, ela, a obra que ela entra em contato é sobre a interpretação dos sonhos, não é a interpretação dos sonhos de 1900, né? 1901. E aos 34 anos ela inicia sua análise com Ferenczi, ali em Budapeste. A análise durou 4 anos. Ela conhece Freud e Carl Abraham em 1920, até que pela morte prematura do Carl Abraham ela se muda. Ela aceita o convite de Ernest Jones para ingressar à Sociedade Psicanalítica Britânica e ela vai, então, ali. É, que mais? Em 1919, ela apresenta seu primeiro trabalho para a Sociedade Psicanalítica de Budapeste, que é a análise de Fritz, do seu próprio filho. É, trabalha a ideia de que a criança usa jogos para expressar simbolicamente seus conflitos e ansiedades, de modo similar à linguagem dos sonhos, ou seja, a criança ela apresenta um super-eu bastante tirânico e um, uma angústia bastante presente, então a capacidade associativa se encontra limitada. Essa que é a teoria aqui de Klein. E em razão disso, há o desenvolvimento do brincar com possibilidade de realizar associações, justamente para lidar com essa dificuldade da criança em verbalizar. E essa dificuldade está relacionada ao quê? A superego tirânico e a angústia. É em 1920 que ela apresenta seu conceito de supereu severo, punitivo, precoce. E isso tem relação com o próprio trabalho de Freud, quando no seu texto intitulado O Id e o Ego, texto que ele fala do superego, curiosamente, e a partir daí Freud mesmo fala da percepção da possibilidade de um superego tirânico na infância, relacionado ao pai, a uma identificação com o pai da Horda Primeva. O pai da Horda Primeva, por sua vez, que faz parte de um mito freudiano desenvolvido em Totem Tabu, né, que fala tanto de uma origem mitológica, mais apoiada na antropologia, em relação à sociedade, mas também fala do desenvolvimento das psiconeuroses. Enfim, continuando aqui com Melanie Klein, essas ideias causam uma certa resistência no meio acadêmico e no meio psicanalítico, na verdade. Por quê? Porque estamos falando aqui de um trabalho de desenvolvimento do psiquismo extremamente precoce, e isso causa certas controvérsias aqui entre os estudiosos da psicanálise. A Melanie Klein, diferente de Anna Freud, sustenta a possibilidade de análise com crianças, inclusive pela via da transferência. Lembrando que Anna Freud pensava diferente aqui, que os pais estavam bastante presentes, então isso impedia a transferência. O analista se colocava como mais um objeto. O objetivo da análise para Melanie Klein, então, reduzir a severidade do supereu precoce. Em 28, ela introduz o conceito complexo de Édipo, né, que é uma retomada de Freud, mas com alguns aspectos desse desenvolvimento do psiquismo antes de Édipo, que vai fazer toda uma reviravolta, a gente vai ver já isso. Que
Bom, se a gente fala desse período antes do Édipo bem precoce, então ele começaria com desmame, com o complexo de desmame, com a manifestação de confusão e labilidade dos impulsos, com predomínio de impulsos sádicos, orais e anais. Vamos ver essas características mais adiante. Em 1926, ela se muda para a Inglaterra, como a gente falou aqui, a pedido de Ernest Jones. Em 32, ela publica o livro Psicanálise com Crianças. Em 57, Inveja e Gratidão, e ela falece aqui em 1960. Através do jogo, então, a Melanie Klein desenvolve toda uma outra técnica de psicanálise com crianças. Não só o jogo, mas eu estou dizendo brinquedo, desenho, recorte, né? O brincar. E critica qualquer intervenção educativa, que é muito mais aproximado ao que Freud realmente trabalhava. Ela própria também trabalhava com o inconsciente, não com o ego, né? Apesar da gente fazer uma diferença aqui importante, né? Grande parte do ego é inconsciente. Tá aí também um problema desse fortalecimento do ego em Ana Freud, né? Como fortalecer o ego, já que grande parte dele é inconsciente também. Apenas uma pequena parte do ego é consciente. Então, como ela diz, a minha prática com crianças, assim como com adultos, e toda a minha contribuição para a teoria psicanalítica derivam da técnica do brincar. A centralidade da sua teoria então é voltada para esse momento inicial, antes, pré-edípico, de uma agressividade inata nas crianças. Diferente a ênfase, um pouco diferente a ênfase da sexualidade em Freud. Bom, quanto aos aspectos teóricos, de uma maneira geral, a gente já pode pensar o seguinte. Para a criança, o corpo da mãe, ele é alvo de algumas fantasias que depositam nela a imagem de uma mãe extremamente malvada, porque ela, nesse primeiro momento, inclusive, em uma confusão, né, com o pai, a imagem do pai também, ou seja, quem representa esse lugar de cuidado. O corpo da mãe, nessa imagem funcional, ela estaria portando uma série de objetos que seriam interessantes para a criança, alvo de desejo. Falando dos seios, do pênis do pai. E a criança vê essa mãe como malvada justamente nessa medida em que ela guarda para si esses objetos e não entrega à criança. É uma fantasia presente desde o início da vida, que tem como alvo o corpo da mãe, não corresponde à mãe verdadeira, trata-se de uma fantasia, e isso vai ceder lugar a emoções e cognições mais complexas. O que a gente tem então aqui é a visão da mãe como um prolongamento do próprio corpo. Vamos entender que a gente pensa que a mãe é tomada como um objeto, no sentido dos objetos que ela representa, a gente precisa se atentar para uma questão. Ainda não há um ego formado. Então, o que acontece? Não há uma unidade corporal para fazer essa separação. Então, a mãe é sentida como um prolongamento do próprio corpo. Ok? É interessante a gente ter claro, então, que essa mãe vista como portadora de uma grande malvadeza, na verdade, a representação desses objetos que a criança deixa de adquirir pela malvadeza da mãe, que ela não entrega à criança. Mas é interessante notar também que
A própria mãe ainda é vista como um prolongamento do corpo, justamente por não haver essa unidade que é o ego que confere, né? A mãe tem como função, então, atender a criança sistematicamente, não no sentido de o tempo todo, mas sistematicamente, ou seja, sobra tempo para uma falta. O crescimento se trata justamente de um jogo de aproximação e afastamento para que a criança não seja apenas um apêndice do corpo da mãe. E aquilo que a gente falou ainda há pouco, a pai e mãe são condensados aí numa única figura, a partir desses objetos que eles representam, e objetos estes que eles são portadores e privam a criança disso. Essa construção fantasística prepara a base para o Édipo, aqui em Melanie Klein. Alguns principais conceitos, então. O super-eu em Melanie Klein é tirânico e malvado. Ele precede o complexo de Édipo, promove um desenvolvimento depois disso. Isso diz respeito a uma posição esquizoparanoide. Adiantando um pouco, porque esquizoparanoide tem a ver com essa relação com esses objetos, porque a criança, para lidar com esse jogo de aproximação e afastamento, divide a mãe, né? Divide, na verdade, esse objeto seio, por exemplo, em dois. Então existe um seio bom, existe um seio mau. O seio bom é aquele que sistematicamente oferece alimento à criança. O seio mau é visto como aquele seio que não dá, é quando ele falta. Ok? Por isso é uma posição esquizo. E o paranoide é justamente por acreditar que esses objetos estão sendo privados, que a mãe está privando a criança desses objetos. Esse eu primitivo, presente aqui na construção do trabalho de Klein, diz o seguinte: novamente ainda não há aquela unidade que a gente acabou de comentar, mas no nascimento já existe um eu suficiente para experimentar angústia, usar mecanismos de defesa e formar relações de objetos primitivos na fantasia e na realidade. Continuando aqui com os conceitos fundamentais em Melanie Klein, a mãe, como a gente já falou aqui, é lugar dos deslocamentos dos objetos internalizados. A mãe, então, figura como aquela que é portadora desses objetos de desejo da criança, com esse eu primitivo. Dessas relações objetais, a gente tem como primeiro objeto a mãe barra seio. Não é a mãe, novamente, é sua unidade, mas é representada por esse objeto, o objeto seio. O bebê experimenta então sentimentos, olha só, de culpa por seus impulsos destrutivos e fantasias que são dirigidos contra o seu primeiro objeto. Desse sentimento de culpa surge a tendência à reparação ao objeto. E não é a mãe em sua totalidade, mas relação com o objeto seio. O que acontece então é o seguinte: o bebê, ele tem, de acordo com Melanie Klein, nesse eu primitivo, uma tendência a ser extremamente severo com o objeto. E isso diz respeito até a uma garantia de vida para o bebê. Que ele precisa agarrar o objeto, precisa dessa voracidade para se manter vivo. Isso é, inclusive, referido a uma questão da própria espécie humana. Só que a criança, quando se separa desse objeto, né, no desmame, ela atribui essa separação a esta agressividade. Então ela acaba se sentindo culpada e tenta
né, reparar esse objeto. Só que aí ela já está entrando no período do complexo de Édipo. Estamos falando aqui com Melanie Klein, principalmente no momento anterior. Em relação ao seio bom, seio mau, eles estão presentes nos primeiros meses de vida, diz respeito ao seguinte: as experiências do bebê em ser alimentado e ser frustrado também constituem a imagem então de dois seios. Um seio vinculado à satisfação, seio bom, aquele que alimenta, e um vinculado à frustração, seio mau, aquele que falta. Essa separação ocorre da imaturidade do super-eu, mas é fundamental, de acordo com Melanie Klein, para o desenvolvimento da subjetividade e é algo normal, esperado. A partir daí, a criança essa fantasia permite à criança que não odeie de fato a mãe, mas se separe e acredite que tenha um seio mau que a prive de alimento. Isso permite sustentar o vínculo, o amor. E aí a criança então passa a projetar coisas boas no seio bom e coisas más no seio mau. Isso forma o núcleo do superego. O seio mau, então, é aquele persecutório, não gratifica sempre que a criança deseja. Essa frustração provoca explosões agressivas por parte da criança, porque ela precisa se vingar desse seio ruim que priva, né, ela do alimento. Para realizar essa vingança, então, ela se utiliza de todas as armas, dentes, unhas e até mesmo excreções. O seio mau é então sentido nas fantasias infantis como se estivesse dilacerado e reduzido a fragmentos. Já o seio bom é aquele que gratifica, entende as necessidades da criança. E, como a gente falou, a divisão do seio é necessária para a proteção desse seio bom, pois dessa forma todos os ataques são agressivos são dirigidos ao seio mau, preservando o bondoso. Permanece íntegro e completo. De 6 aos 8 meses de vida, o bebê então vivencia essas duas posições que são parte do desenvolvimento. A primeira é a posição esquizoparanoide, que a gente comentou, e a posição depressiva, que a gente comentou também, só não nomeei, que é justamente quando há o complexo do desmame. E aí, essa posição de se sentir culpado pela perda do objeto. E por que posição e não fase? Porque fase é algo estático e posição é dinâmico. E aí Melanie Klein prefere falar de uma posição para não ficar normativo. Além disso, existem alguns agrupamentos de angústias e defesas que reaparecem nos primeiros anos de vida. Tipo, não é uma coisa que é superada e para sempre acabou. Então, como já vimos aqui, posição esquizoparanoide e depressiva são períodos normais do desenvolvimento. E aí vamos revisitar aqui. Posição esquizoparanoide. O bebê nasce imerso nessa posição. Tem uma fragmentação do eu. A divisão do objeto externo, essa fragmentação diz respeito a isso. A divisão do objeto em seio bom e seio mau. Seio bom que gratifica, o mau que provoca frustração. A experiência é sempre parcial, então, em relação a si mesmo, em relação ao objeto, graças a essa divisão. E a agressividade, a realização de ataques sádicos, é dirigido, então, a esse objeto que a figura materna comporta. Posição esquizoparanoide, novamente, tem aqui a ver com uma ansiedade predominante e uma ameaça de um perseguidor externo, paranoide, depositário dos aspectos maus nele projetados, e o estado predominante do eu é fragmentado e cindido, esquizo. Novamente, só uma outra forma de dizer o que a gente
acabou de comentar. A partir da elaboração desses sentimentos surge então a posição depressiva. A posição depressiva que tem a ver então, aqui no sexto mês, com a integração do eu e do objeto externo. Tem a ver com o desmame e início do verdadeiro édipo, né, que é a fantasia de perda desse objeto seio representado pela mãe e culpa. Daí a posição depressiva e tendência à reparação do objeto por conta daquela agressividade inicial. E esse superior perseguidor tem a ver com tem como expressão um remorso da consciência. A criança percebe a partir daí, na posição depressiva, no sexto mês, a partir do sexto mês, percebe a ambivalência em relação ao objeto e começa a poder dar conta das emoções aí decorrentes. É possível a partir daí também se perceber como um objeto total, amando e odiando, possuindo qualidades e defeitos, valores antagônicos, além de perceber-se em relação a objetos também totais e, portanto, satisfazem e frustram. Estamos falando aqui, basicamente, uma maior integridade do eu. Não é mais aquele eu primitivo da posição esquizoparanoide que dividia os objetos. Aí a gente chega no complexo de Édipo. O complexo de Édipo se inicia nos primeiros anos de vida, mas é basicamente 2 a 3 anos. Tem um começo semelhante, ambos os sexos. Isso é uma contribuição fundamental de Melanie Klein, que o Freud vai retomar nas novas conferências introdutórias, quando ele fala que ele não foi possível a ele entender tão bem o complexo de Édipo nas meninas. O Freud afirma isso, justamente pela dificuldade, ele considera pela dificuldade de se colocar numa posição feminina na transferência. E ele cita Melanie Klein dizendo que ela trouxe uma contribuição fundamental que é de pensar que a mãe é o primeiro objeto e fundamental, tanto para meninos quanto para meninas. E, além disso, ele fala também da relação com a mãe como algo primordial para a menina. Enfim, só se ele estava fazendo referência aqui ao trabalho de Melanie Klein. Então, começo semelhante em ambos os sexos, sendo o seio materno marco primeiro da situação edípica, e inicia justamente com a posição depressiva, como a gente viu também. Aqui a gente tem de uma maneira concomitante no primeiro ano de vida aqui, a fase oral e anal sádica. A agressividade, então, é marca desse período. A Melanie Klein ressalta posso dizer, a voracidade da fase oral, e o componente sádico da fase anal. E com isso a gente pode reunir essas ideias em torno de uma noção de agressividade presente nesse primeiro momento aqui do Édipo, e que tem como afetos aqui culpa e punição, justamente por trazer à tona esse componente agressivo na fase oral e anal sádica. O objeto ainda permanece parcial aqui, estamos referindo a complexo do desmame. Então, em relação ao complexo de Édipo, é interessante a gente notar principalmente aquela angústia que a gente comentou há pouco, pelas
pelos objetos mal internalizados relativos ao contato com os pais. Existe uma internalização então desses objetos e isso, isso tem relação também com o desejo de possuir esses objetos que são carregados pela figura da mãe, né? E é interessante que a gente vê que essa angústia produzida justamente por esses objetos internalizados produz justamente, reitera é, a entrada de cada sujeito no Édipo, né? Então, essa pressão das ansiedades produzidas por objetos internalizados conduz a criança a uma relação edipiana com os pais reais. Aí que se dá a entrada do Édipo. Então, aqui a gente vê já em relação a meninos e meninas uma, um afastamento do seio, né, da mãe como objeto, de um complexo de desmame. E isso produz uma tentativa de tentar escavar, né, no corpo da mãe todos os objetos desejados, aqui seios, bebês, pênis. E a Melanie Klein chama um primeiro momento aqui do Édipo de um momento de feminilidade. A fase da feminilidade a gente pode pensar o seguinte: meninos e meninas apresentam aqui o mesmo desejo frustrado de possuir um determinado órgão. Vamos ver como é que funciona menino na menina. O menino quer os órgãos da concepção, vagina e seios, que são representados como fontes de receptividade e generosidade. Da vagina, o menino quer, por exemplo, o pênis do pai que o guarda e o filho também. Aqui a gente vê já um processo assim que a gente pode entender como metonímico. A parte é considerada como um todo. Só em relação a esses objetos que se tem uma compreensão também desse todo no que diz respeito a órgãos de concepção, receptividade. Se o pênis, que é imaginarizado ali e é presente na vagina da mãe, se o pênis representa o pai, o menino sente então uma ameaça, que é a parte pelo todo. O pai, representado por esse objeto pênis, acaba figurando como uma ameaça. E isso só é superado, menino, quando ele desloca o seu ódio e sua angústia para o corpo da mãe, que, por sua vez, essa mãe vai se tornar uma mulher com pênis e uma castradora, né, portanto. A fase, então, como diz a própria Melanie Klein, a gente pode pensar aqui, a fase da feminilidade no menino se caracteriza por uma angústia ligada ao ventre materno e ao pênis. Esse menino só vai poder se livrar disso acreditando intensamente na bondade do órgão genital masculino, no pênis. A bondade, então, do pênis, acreditando nessa bondade do pênis, que ele vai se livrar, né, dessa angústia ligada ao ventre materno. O seu, né, e o do seu próprio pai, né, referidos aqui a esse pênis, né, o que vai permitir que esse menino possa sentir seus desejos genitais pela mãe, aí entrada no Édipo, posicionar-se de maneira masculina nesse sentido, edípico, e depois abandonar a mãe para poder, enfim, preservar a sua integridade, né? Tanto sua quanto da mãe. Já na menina funciona assim. A menina, a princípio, também se afasta da mãe
como resultado do desmame e também de processos é, de, de higiene, de cuidados, com as tendências genitais dos dois movimentos que vão acontecer, né, no processo de deslocamento. O primeiro movimento é da libido oral para a genital, em que a menina toma consciência da vagina. O segundo movimento é volta-se para o pai, com apoio no objetivo receptivo dos órgãos genitais femininos. Ambos, né, esses dois movimentos, tanto de deslocamento da libido oral para a genital, com a consciência da vagina, e o segundo, voltar-se para o pai, esses dois movimentos são reforçados pela inveja e pelo ódio à mãe, já que essa mãe, né, imaginariamente novamente, né, possui o pênis do pai, privando a filha desse objeto. O medo da vingança da mãe pela inveja que a filha possui, então, vai fazer com que a menina se identifique com o pai. A Melanie Klein, inclusive, chega a considerar que um marido, né, em análise, né, quando se escuta isso na análise de uma mulher, o marido pode ser que represente ao mesmo tempo a mãe que dá aquilo que é desejado e o filho amado. O marido tem essas representações devido a essa passagem pelo Édipo. Tá ok?